Olá, começa agora mais um programa Educare aqui pelo canal NET Cidade. Você pode participar conosco mandando e-mail para programabc@net.com.br. Hoje vamos falar sobre educação infantil. Muita gente pode pensar que a educação infantil é só para as crianças irem lá passar tempo, né? A Dalva Franco, que é mestre em educação, hoje vai falar sobre a educação infantil, a importância da educação infantil, né? A Dalva, que já foi professora de educação infantil, diretora de escola, coordenadora, fez um mestrado em educação, doutoranda, agora sempre buscando mais. Não tem jeito, né, Dalva? Depois que entrou para a educação... Depois que entrou, quando a gente tem paixão, né? Não para, tá sempre né? atrás de aprender um pouco mais, né? E a sua paixão especificamente é educação infantil? Isso, eu trabalhei desde o ensino fundamental, curso superior e optei pela educação infantil mesmo, porque para mim é a fase mais importante do desenvolvimento do ser humano, né? E aí acabei ficando com essa faixa etária, né? E a gente fala educação hoje, se fala muito em educação infantil, mas alguns anos atrás não era bem assim, né? Na história da educação no Brasil, como que eram tratadas as crianças de 0 a 3, né? Isso. A educação infantil, ela se divide praticamente em duas partes, né? Que é a educação de 0 a 3, que é a creche, né? E de 4 a 6, até alguns anos atrás, e agora 4 e 5, porque os 6 anos acabou indo para o ensino fundamental, né? E a minha especialização é na educação infantil de 0 a 5, mas hoje eu vou focar um pouquinho na educação de creche no Brasil, né? E o atendimento de creche surge a partir das necessidades das mulheres, né, com a Revolução Industrial, para que elas possam trabalhar e não tinham com quem deixar seus filhos e começam então as primeiras creches, começam a ter a necessidade de locais para colocar as crianças para que elas possam ficar enquanto as mulheres trabalhavam, né? E o investimento da creche no Brasil, nesta época, ou eram as empresas que acabavam abrindo algum espaço para deixar as crianças para as mulheres trabalhadoras, ou eram instituições de caridades, né, filantrópicas, que acabavam acolhendo essas crianças para que as famílias trabalhassem. Então, o histórico de creche no Brasil, ele é um histórico de assistência social. Ele cresce, né, ele evolui na assistência social, tanto que a maioria dos municípios brasileiros, eles, quando acabam assumindo a creche, eles assumem pela assistência social e não pela educação. Precisamos ter um lugar onde deixar as crianças. Alguém que cuide, né, da criança. Então, o foco como uma babá, né? Exatamente. O foco era cuidar da criança enquanto a mãe trabalha. Então, alguém para cuidar. E aí, o lugar de cuidados, né? Ele também tem muito o viés da saúde, né? Da puericultura. Então, tem que ser um lugar muito higienizado. Então, era uma visão higienista e da assistência social, né? Que depois, com o tempo, né, começa a ter as mudanças, as discussões mesmo, mas a mudança acontece de fato... Até porque quem eram as pessoas que cuidavam dessas crianças? Então, normalmente... Nessa época, né, do assistencialismo. Isso, né? Normalmente, por exemplo, São Paulo, né, que é um município que eu tenho mais conhecimento, o meu foco de pesquisa no mestrado foram as creches no município de São Paulo. E em São Paulo, para trabalhar com as crianças na creche, bastava ser mulher e saber cuidar de criança. Se fosse mãe, já era uma... Fosse mãe, fosse tia, fosse avó. Já tinha algo né? a mais no currículo. Porque sabe cuidar de criança. Exato. E não eram
concursadas, não tinham que ter cursos de pedagogia ou de magistério. Aliás, quando as creches saíram da assistência social e foram para a educação no município de São Paulo, muitas das educadoras, elas tinham o curso fundamental incompleto. Né? Então, assim, até o 4º ano do ensino fundamental, elas não tinham uma formação maior, digamos assim, na área da educação. Né? Isso começa a ocorrer mais para o final dos anos no município de São Paulo, na década de 80, final da década de 80, na década de 90, mais para o final da década de 90 é que começa a exigir o curso superior, aliás, desculpa, o ensino médio, porém, não na especialização do magistério. Né? Bastava ter um curso médio, ensino médio, não importa. E aí podia também trabalhar com a criança de creche, né? Nós estamos falando aqui do curso de magistério. Eu fiz o curso de magistério, que era a habilitação específica do 2º grau para o magistério. Né? Era como se fosse um curso técnico, que quando você finalizava o ensino médio, você saía com habilitação para trabalhar tanto com o ensino fundamental 1, que nós chamamos que hoje é do 1º ao 5º ano, e também com a educação infantil. Acho que tinha um 4º ano, né? Que hoje não existe mais. Hoje é diferente. Agora todo educador superior, tem que ter o curso em pedagogia, né? Porque quantos anos já? Tem uns 10 anos que não tem mais o magistério? Então, quando a LDB, né, depois da Constituição Federal de 88, começou um movimento para discutir a nova LDB, porque nós tínhamos uma LDB já bem ultrapassada, que ela era da década de 40, né? Então ela era bem ultrapassada. E na década de 70, no militarismo, foi feita uma reorganização da LDB. Até muitos acham que a 5692 é uma nova LDB, mas não é, né? Ela é uma readequação da 4024. A LDB a qual a Dalva se refere, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei federal, né? Isso. E a última, então, depois da Constituição Federal de 88, começou um movimento para a construção de uma LDB mais atual, vamos dizer assim, a partir dessas discussões. E aí, em 96, nós tivemos a LDB que nós chamamos hoje, né, a 9394, que é essa legislação... Como se fosse uma modernização da anterior. Isso, aí, com elementos, eu diria assim, ela não é a ideal, mas ela é bem mais adequada do que as anteriores. Perfeito, foi um avanço mesmo, né? E a 9394 é a primeira LDB que coloca a criança de 0 a 6 anos como fase da educação básica, como parte da educação básica. Aliás, antes nem se falava da criança, né? De 0 a 3, muito menos. Então, a 9394 é que começa a colocar a criança de educação infantil como a primeira fase da educação básica. Porque nessa fase nem era obrigatório a criança estar na escola, né? Era a partir do 1º ano. Exato. Né? E aí, assim, com a 9394 ainda não há uma obrigatoriedade, né, como há no ensino fundamental. Agora que estamos a caminho da obrigatoriedade da criança de 4 e 5 anos. Né? Mas, ao colocar a educação infantil na educação básica, você amplia esse horizonte na educação e também do Estado, né? De assumir essa responsabilidade. Quando teve essa mudança, que tem muita gente que ainda não entende, né? Que a gente tinha, que a gente chamava primário, né? Que eu fiz, que era de 1ª a 4ª série, o ginásio de 5ª a 8ª, e depois tinha o colegial, que era os 3 anos do que hoje a gente chama ensino médio, né? Exato. E hoje a gente tem um ensino fundamental de 9 anos, porque o que era o pré, né, como você disse, ele virou o 1º ano, né? Isso foi muito importante, né? Essas crianças todas terem acesso a essa educação dentro
desse projeto de ensino fundamental? Então, na verdade, há várias vertentes de interpretação com relação ao fundamental de 9 anos. Uhum. Eu sou de uma vertente de que se a educação infantil fosse realmente obrigatória, nós não precisaríamos ter o fundamental de 9 anos. Certo. Eu não acho que é o ideal a criança de 6 anos ir para o ensino fundamental, Certo. E já entrar na alfabetização de uma forma formal, né? Porque quando está na educação infantil, você acredita que você consegue trabalhar a alfabetização através de jogos, de brincadeiras. Uhum. Quando ela vai para a educação formal, ela já senta na carteirinha uma atrás da outra, não tem mais aquela liberdade, não vai ao parque, não faz atividade física, não tem mais aquela liberdade porque que até você tem na educação infantil. O prédio muda, né? Porque compete algumas cidades ao estado. Né? Exato. Então, assim, houve uma necessidade em âmbito nacional devido às dificuldades de municípios do interior, de estados mais, com mais dificuldades, vamos dizer assim, para colocar a criança no ensino fundamental. Uhum. Mas nos locais onde a educação infantil funciona, existe essa possibilidade de ter uma rede de escolas de educação infantil, não haveria essa necessidade. Mas como você não pode pensar só no município X ou no município Y, né? Uhum. Em termos de políticas públicas, você tem que pensar no país todo. Então, muda-se dessa forma. O ideal seria, então, ter um plano nacional, uma diretriz nacional, e aí cada estado, cada município, dentro poder da se sua, organizar. Exatamente, né? Ou, né, como já está desta forma, o ideal seria que cada município tomasse consciência de trabalhar nas políticas locais, municípios e estados, para que a criança do primeiro ano do ensino fundamental não fique presa a esse sistema de educação tão arcaico, né? Que seja mais acolhedor, né? Bom, estou conversando aqui com Dalva Franco sobre educação infantil. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique aí.